Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Empower. Para quem está acompanhando, né, a gente está fazendo aí diversos webinars com diversos temas de interesse das organizações estudantis. Eu espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo que está sendo apresentado por aqui. Bom, eu sou a Cristina, né, faço parte aqui do time da Empower e basicamente eu cuido das solicitações e do relacionamento com as OEs e com as nossas empresas mentoras. E hoje estarei com vocês ajudando na mediação desse webinar. Complementando o time da Empower, temos o Natan, que cuidará das perguntas. Natan, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Eu sou o Natan, como a Cris falou, também faço parte do time da Empower e hoje eu vou estar aqui fazendo a curadoria das perguntas e acompanhando esse webinar que vai ser sensacional. Show, Natan, isso aí. E representando a Rumo, né, nós temos a Vivian, que já vai se apresentar para vocês, e temos também a Tamires, que é coordenadora de Gente e Cultura da Rumo. Tamires, muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Boa tarde, pessoal. Como a Cris falou, meu nome é Tamires, estou aqui representando a área de Gente e Cultura da Rumo, sou responsável pela área de treinamento e desenvolvimento para toda a nossa operação Sul. Fico muito feliz de estar aqui também, sou entusiasta do assunto que a gente vai discutir, acredito muito no aprendizado como uma maneira de evolução, seja profissional, no mundo corporativo, mas também na nossa vida pessoal. Diariamente fico aí buscando maneiras de colocar isso em prática e de ser uma lifelong learner, e é um desafio, mas para mim o conhecimento é uma delícia, o conhecimento liberta, quanto mais melhor, e eu espero que hoje, ao final aí da nossa conversa, vocês se sintam motivados para encarar a vida com esse olhar de constante aprendizado. Excelente, Tamires, tenho certeza que o pessoal vai tirar muitos aprendizados desse nosso bate-papo de hoje. Né? E antes de passar a palavra para a Vivian, só queria, né, fazer uma introduçãozinha básica aqui. Então, quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento para conectar as organizações estudantis com as principais empresas do país, como a Rumo. Então, nosso objetivo é compartilhar conhecimento de expertise das empresas mentoras, seja de negócio, de gestão ou temas técnicos, que tenham, claro, uma aplicação ali nos projetos que as organizações estudantis realizam e que sejam relevantes para o desenvolvimento profissional de vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Empower, é só acessar as nossas redes sociais, né? E para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão, é só se cadastrar na nossa plataforma. É super rápido, simples e gratuito. Os links estão nos nossos comentários, beleza? Então, legal, gente. Falando especificamente sobre hoje, né? A gente vai trazer um tema super quente aí, que é Lifelong Learning, Impacto na Carreira, né? Esse tema ele foi solicitado pela Enactus, Exalc USP e tem parceria de divulgação da Blackbird Aerodesign, I3E UFABC e da Overload. Galera das OEs, por favor, comentem aí na live que vocês estão presentes e acompanhando esse nosso bate-papo. Com a nossa, né, claro, super parceira aí, Rumo, Vivian, com a Tamires. Legal, gente? Então, a ideia, né, é abordar o tema, né, de forma que vocês possam justamente, né, aplicar ali dentro da organização estudantil de vocês. Legal? Então, ao longo do bate-papo, vão enviando aí comentários, perguntas, através ali do chatzinho, porque a gente vai estar trazendo tudo isso para a Vivian e para a Tamires. Combinado? Legal, então. Para a gente iniciar, apresento a nossa gestora de hoje, é a Vivian Gasperino. Ela é gerente executiva de inovação e vai trazer pontos importantíssimos, né, sobre lifelong learning no nosso webinar de hoje. Vivian, então, seja super bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Vou me apresentar, né, mas adiantando, acho que eu sou uma lifelong learner desde criança, assim. Quando eu vou trazer aqui também depois um pouquinho mais para o fim, né, para a gente falar um pouquinho da gente, autoconhecimento, propósito. Mas quando eu fiz o meu teste lá de Descubra Seus Pontos Fortes, o meu primeiro ponto forte é estudiosa, né? Então, acho que é algo que eu gosto muito, então é de fato um prazer muito grande estar aqui falando do tema. Eu trouxe aqui uma breve introdução, né? Então, eu sou a Vivian, né? Mãe da Alice e do Davi, que são minha razão de ser aí.
Sou casada com o Vinícius, que me apoia bastante também nessa trajetória de aprendizado. Ele também gosta bastante, então a gente se apoia mutuamente. Atualmente eu lidero o time de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Rumo, né? E a gente vai trazer aqui um pouquinho também, né? Não tem como falar de lifelong learning, não conectar um pouco com a questão da inovação, né? E eu sou apaixonada, né, por essa questão de fato, adquirir conhecimento, discutir sobre diversos temas, aprender coisas novas. E eu falo que eu sou o oposto do acomodada, né? Acho que eu sou incomodada por natureza, né? Então, tudo que me incomoda, me desperta curiosidade, interesse, eu vou atrás ali para tentar entender um pouco mais e ter até mais argumentos ali para discutir ou para defender um ponto de vista, né? Bom, eu sou engenheira química de formação, né? Me formei em 2004 na Escola Politécnica da USP, que é uma co-irmã aí também da Exalc. Bom, nasci em 82, então sou, né, do início da geração aí, millennials, né? Que acho que é onde essa questão do lifelong learning começou a ganhar força, né? A gente vai falar um pouquinho também disso, como nasceu. Eu fiz uma pós em marketing no INSPER, que ainda era IBMEC na época, peguei bem a transição. Tenho um MBA executivo não concluído na FIA, que foi interrompido aí com a maternidade, e hoje, né, tenho refletido bastante sobre os próximos aprendizados, né? Não necessariamente concluir o MBA, mas outras opções. Atualmente estou aprendendo francês, né? Então falo inglês, espanhol, e hoje meu principal aprendizado aí é o da língua francesa, e algumas outras atividades também que a gente vai acabar abordando aqui. É só um resuminho mesmo, né, de quem eu sou. E também quero falar aqui um pouquinho da RUM, né, que é uma empresa, não sei se todos conhecem, né, a nossa base aí, a ferrovia, mas a RUM é muito mais do que isso, né, como diz o slogan aí, somos o Brasil em movimento. Então, a RUM é uma empresa, no fundo, de soluções logísticas que movimenta o Brasil e o mundo muito além da ferrovia, né? Trazendo aqui alguns números, nós temos mais de 13 mil quilômetros de malha ferroviária, a maior malha ferroviária aqui da América Latina, são mais de 30 mil vagões, 1.200 locomotivas, são mais de 2 mil maquinistas conduzindo esses trens, são quase 10 mil colaboradores diretos, totalizando aí mais de 13 mil, quando contabilizamos também os indiretos. Temos 12 terminais de transbordo, onde geralmente as cargas chegam, né, de rodovia para serem transbordadas ali para a ferrovia, e 6 terminais portuários, onde a gente opera aí, movimentando boa parte da exportação brasileira. Hoje, a Rumo cruza o Brasil literalmente de norte a sul. Em 2019, né, a gente ganhou a concessão da Ferrovia Norte e Sul, conectando, né, lá o norte do Brasil, Porto Nacional, até aqui a nossa malha paulista, né, que conecta no Porto de Santos, e atuamos também aqui no sul do Brasil, né? São 3 grandes operações que a gente divide, né? Tudo que é ali a parte de baixo, verdinha, a gente chama de Operação Sul, a Operação Norte, que são as linhas ali roxa e laranja, que conectam ao Porto de Santos, e a malha central, essa trecho novo da Ferrovia Norte e Sul. Nossa rede hoje logística transporta aproximadamente 80% do PIB do Brasil, isso porque, né, hoje o agronegócio responde por mais de 80% do nosso volume, né? A gente vê aqui
uma amostra do que a gente transporta, e o agronegócio é nosso carro-chefe, mas não limitado a isso. Nossa receita atual é de mais de 7 bilhões de reais, e a gente tem um plano bem agressivo de crescimento aí, que inclusive foi assunto na mídia com a renovação da Malha Paulista nos últimos meses aí. A gente também, né, atua bastante na logística de container, por meio de uma parceira nossa, que é a Brado, que também tem um plano agressivo de crescimento, de movimentação de carga aqui em container. E acho que, falando um pouquinho além só dos números e da nossa operação em si, né, o transporte ferroviário, a gente fala internamente, é um negócio sustentável por natureza, né? A gente tira aí bastante, reduz bastante a circulação de caminhões, né, nas rodovias, o que traz vários impactos positivos de redução de emissão de poluentes, de melhoria no trânsito das cidades, redução de acidentes. Mas, além disso, né, nós temos vários compromissos aí nessa área socioambiental. Então, a gente tem um compromisso de reduzir em 15% nossas emissões de gases de efeito estufa até 2025. Nós temos várias ações hoje na Rumo para conseguir atingir essa meta. Uma delas aqui que contribui bastante, hoje a Rumo já é a maior operadora de trens semi-autônomos da América Latina. A gente tem mais de 150 locomotivas operando com o Trip Optimizer, que faz essa condução semi-autônoma. E a empresa tem investido bastante também, né, na parte de diversidade, mas de gente de forma geral. Então, em 2020, foi criado um comitê de diversidade, e no fim do ano passado foi criada uma diretoria, né, de gente e cultura bastante dedicada a esse tema. E para resumir aqui um pouquinho de tudo que eu falei, a gente vai passar um vídeo para vocês. Pode ir. Se fosse um corpo, era corrente sanguínea. Se fosse um registro, era um filme, nunca uma foto. Somos puro movimento. Estamos sempre indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Cruzando os campos, subindo as montanhas, atracando os portos, girando as portas giratórias. Somos movimento, porque é assim que evoluímos, crescemos e multiplicamos. Estamos sempre fazendo escolhas, sempre comprometidos com as consequências. Investimos sem parar em tecnologia, em planejamento e em gente. Em nosso movimento tem respeito, tem meritocracia, tem inclusão. Em nosso movimento tem simplicidade nos processos, tem eficiência e segurança. Tem gente que resolve agora e nunca depois. Acolhemos o novo, a inovação. Seguimos em frente, vamos além. Somos o movimento que constrói carreiras, desenvolve pessoas, negócios e cidades. Somos o movimento dos grãos que alimentam o mundo. Bom, seguindo aqui e já entrando um pouco no tema, né, do nosso bate-papo de hoje, a gente vai trazer um pouco aqui do que é o Lifelong Learning, qual a importância e os benefícios dele para a carreira, né, nesse mundo que a gente está inserido, que está em constante e rápida transformação. Vamos abordar um pouco os pilares do Lifelong Learning, e falar de quem é responsável por preparar, né, esses profissionais do futuro, passando aqui um pouco pelo tema de como as universidades, organizações estudantis podem contribuir. Vamos voltar um pouquinho para falar um pouco mais da Rumo, de como a Rumo tem incentivado seus colaboradores nessa prática, e no fim vamos deixar uma sessão aqui com algumas dicas de leitura, livros, um pouco das fontes que foram utilizadas aqui no material. Espero que vocês gostem aqui do nosso roteiro. Excelente, Vivian. E é isso mesmo, né? Para a gente iniciar, né? Então, afinal, o que é esse lifelong learning, Vivian? Explica para a gente.
Bom, vamos lá. O nome, né, como ele já diz, né, uma tradução ali do inglês, né, de lifelong, né, vida longa, learning, né, aprendendo, né, ao longo dessa vida, que com certeza vai ser longa, cada vez mais a gente vai viver muitos anos, e a realidade é que a gente não pode parar de estudar nunca, né? E aqui no Brasil, o termo utilizado o equivalente é educação continuada, né? E eu acho que o ponto principal aqui é que, diferente de antes, né, onde geralmente se definia ali uma profissão e você seguia praticamente a vida inteira ali na mesma profissão, hoje a realidade é um pouco diferente e nunca é cedo nem tarde para a gente aprender algo novo, para a gente arriscar, mudar, né, a carreira, mudar a profissão. E a educação aqui não é necessariamente só uma educação formal, né? Acadêmica, igual a gente estava acostumado, né? De você faz uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um MBA, mas qualquer, na verdade, fonte ali de conhecimento, né? Outras formas ali de troca são válidas dentro desse processo de lifelong learning. Aqui eu trouxe só uma citação para dar um pouquinho de inspiração, né? E eu acho que é bem, né, também uma foto, né, do que a gente está vivendo atualmente, até com toda essa situação aí do Covid, né? Nada permanente salvo a mudança, né? Então, acho que a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar e quanto mais preparados estivermos para essas mudanças, né, maior a chance de sucesso. E aí, trazendo um pouquinho, né, então, desse nascimento do lifelong learning, o tema ele surgiu ali na década de 70, mais ou menos, né, a partir de iniciativas de alguns órgãos internacionais, como a Unesco, mas ele tomou, de fato, grandes proporções a partir da década de 90, né, praticamente 20 anos depois, juntamente também com o nascimento ali da expressão, né, do mundo VUCA, que a gente vai falar um pouquinho deles, vocês já devem ter escutado, mas é justamente esse mundo aí em constante, né, transformação. Foi um termo que nasceu ali no Exército Americano, né, na academia ali do Exército Americano, que começou a perceber, né, que o mundo era muito diferente, e até as estratégias que você precisava ter de defesa, de guerra, precisavam, né, se adaptar e ser bastante diferente do que era antes, né? A informação chegando de forma muito rápida, toda a globalização, e aí, né, junto com isso, nasce essa necessidade de, né, o mundo está mudando rápido, né, as coisas mudam, a gente precisa mudar, a gente precisa se aperfeiçoar, e junto com isso, né, também nasce o termo, né, da andragogia, que é justamente de entender, né, como que é o aprendizado na vida adulta, né, que até então toda essa parte de ensino era focada ali, né, a criança aprendia, depois ela ia lá para o colégio, ela ia para a faculdade, mas não tinha muito aprendizado na vida adulta, né, então tudo isso nasce um pouco ali junto, né, na década de 90, que começa de fato ganhar força, né, então trazendo aqui um pouco mais de detalhe de quais foram os propulsores do lifelong learning, a gente tem aqui, né, o acrônimo ali do mundo VUCA, que vocês, alguns já com certeza já viram, né, mas que o V trata, né, da volatilidade do mundo, o U, né, a incerteza,
o C, a complexidade, o A, a ambiguidade, né? A globalização, ela com certeza, ela traz ali bastante dessa complexidade, ela acentua bastante esse termo, né? E ele é um dos propulsores, igual eu comentei, né? O outro é a parte da tecnologia, né? E não só, né, da tecnologia por si só, mas da rápida evolução que essa tecnologia tem, né? Então, uma das bases ali que está por trás desse avanço, né, é a Lei de Moore, que é um dos cofundadores da Intel, e em 1965 ele observou, né, que o número de transistores, né, e resistors num chip, né, num circuito integrado, ele dobrava a cada 24 meses, né, a cada 2 anos. E ela é uma lei bastante válida, e hoje já se observa que esse período ele é de 18 meses, não de 24, e com uma grande possibilidade aí de aceleração desse tempo. Eu vou mostrar depois na sequência, né, um gráfico que ilustra bem aí esse desenvolvimento. E o outro propulsor, né, né, o processo, aí a tendência que a gente tem de automação e robotização das coisas, né? Então, aqui dentro da Rumo mesmo, de 2015 para cá, a gente está falando de 5 anos, a gente tem diversos projetos e iniciativas que trabalham com essa automação, né, com esse conceito, desde da família que a gente chama de chave na mão, que é a sigla que está aí, até otimizadores que foram implantados para tomada de decisão. Então, hoje, a nossa escala de maquinista é uma escala definida por um otimizador. A gente está com um projeto de inspeção de partes por drone, a gente está com um projeto de uso de smart glass para manutenção remota. Então, são só alguns exemplos que a gente traz aqui. E quando a gente olha para o mundo aí fora, né, a gente vê também de forma muito forte esse processo, seja os atendimentos via chatbot, né, hoje o Bradesco, ali, o atendimento dele inteiro é baseado basicamente em robôs. A gente está vendo entrega por drones, né, fora a Amazon fazendo, mas aqui no Brasil a iFood também já testando entregas por drone. Tem o Watson, que acho que foi um marco ali, né, quando o Watson é basicamente um sistema de computação cognitiva da IBM, que ele ganhou um programa de perguntas e respostas muito famoso nos Estados Unidos e ganhou notoriedade a partir de então, e tem várias aplicações ali com o Watson hoje, inclusive o do Bradesco, quem está por trás do chatbot hoje é o Watson. Quando a gente vê aí o lançamento do Pix no setor bancário, né, é um processo de automação, você conseguir fazer transferência 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma, né, instantânea, automática. Todas essas plataformas de economia compartilhada, né, Uber, Airbnb, o próprio share, né, de carros ali, são processos de automação de coisas que antes você fazia por telefone ou por outros meios, e a condução autônoma aí que também vem, né, fortemente atuando nessa linha de automação dos processos. E com tudo isso, né, as profissões vão mudando, o mundo vai mudando, e de fato quem não se atualiza acaba ficando para trás. É um pouco do que a gente vai ver aqui, né? Imagino que a gente não espera aí, né, nos próximos passos, com a vinda do computador quântico, da internet 5G, né? Quantas portas não se abrirão nesse caminho aqui de automação. Aqui só exemplificando um pouquinho, né, desses pilares, esse gráfico aqui traz bem, né, o que né, a curva exponencial ali por trás da Lei de Moore,
né? Quanto tempo demorava entre desenvolvimentos no passado, né? A gente está vendo aqui o telescópio, né, para o telégrafo, e hoje, né, como isso de fato se acelerou, e a gente tem aí lançamentos de coisas, né, totalmente novas, até às vezes inimagináveis em tão pouco tempo, né? Então hoje a gente já tem o carro do Google, né, com direção autônoma, os celulares que estão cada vez mais potentes, é outro exemplo que a gente traz aqui, né, que agora, no mês que passou, teve uma comemoração dos 50 anos da missão que levou o homem à Lua, e um professor da Universidade de Nottingham fez esse artigo aqui, mostrando que o iPhone 6, a gente já está no 10, né? Acho que mais se bobear, mas o iPhone 6 é 120 milhões de vezes mais poderoso que o computador, né? O Apollo 11, que foi quem comandou a missão. E a gente está falando de 50 anos, né? É muito pouco tempo para uma evolução aí tão grande. Excelente. Pode entrar, Cris. Vou fazer um comentário. A gente claramente, né, tá uma velocidade muito grande, né? Mudou bastante do que a gente tinha, né? Porque a gente tem atualmente. Né, e pensando nesse novo mundo, né, com uma velocidade absurda aí de mudanças, qual é a importância, né, e quais os benefícios do lifelong learning, né, para a nossa carreira? A gente vai falar aqui um pouquinho, né, mas eu diria que hoje, assim, não é nem a questão de ser importante, né, é uma questão de sobrevivência. A gente vai ver aqui um pouco alguns dados que vão corroborar com isso, né? E acho que o benefício é de fato ali uma condição sine qua non para o sucesso, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho da minha trajetória, né? E até porque imagino que tem aqui um público de estudantes e assistindo. E muitas vezes a gente, né, tanto assim, antes da faculdade, tem aquele monte de incerteza, né, putz, tem que escolher o que eu vou fazer, e se eu errar, né, como ao longo da faculdade vem muitas dúvidas, e o que eu quero mostrar aqui é que depois também vão vir essas dúvidas, e provavelmente tem dúvidas que virão que eu ainda não vivi, mas eu sei que elas virão, né, eu acho que justamente esse mundo mostra aqui pra gente que tá tudo bem, né? É normal, porque o mundo ao nosso redor está mudando, então é normal que a gente tenha essas reflexões. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, da minha carreira. Na verdade, essa foi a carreira que eu planejei, né? Então, quando eu estava lá no colegial, né, eu não queria fazer cursinho de forma alguma, então, né, minha meta era entrar na Poli, né, com 17 anos. Aí eu queria seguir uma carreira acadêmica, queria fazer iniciação científica, queria ter reconhecimento por isso, queria conseguir, né, me graduar ali com mérito, porque o meu objetivo era seguir uma carreira acadêmica, né? Tinha, a princípio, né, uma ideia ali de conseguir fazer um mestrado em engenharia genética, engatar um doutorado na sequência, e meu objetivo era, com 30 anos, já, né, ter um pós-doutorado e trabalhar ali para ter alguma descoberta relevante para a humanidade, né? Esse era o plano. O que aconteceu não foi bem isso, né? Acho que até pelo que vocês viram, né? Hoje eu trabalho na ferrovia com inovação, tecnologia, então, assim, acho que está bem longe. E, na verdade, essa já não é minha primeira carreira, e eu vou mostrar um pouco aqui também disso, né? Então, o que aconteceu na prática foi bem diferente, né? Eu comecei indo para uma linha acadêmica, fui fazer minha iniciação científica, e percebi que não era isso que eu queria, né? Então, nada dali para frente foi o que aconteceu. Ainda não tive uma descoberta relevante para a humanidade,
Mas quem sabe, né? Essas coisas a gente nunca sabe aí ainda o que pode acontecer. Então, vou trazer aqui para vocês um pouco da minha história para a gente ir conectando, né? Bom, como eu falei para vocês, né? Sou formada pela Escola Politécnica, tive ali uma formação com mérito, né? Me formei como primeira aluna ali da turma. E a pergunta que eu coloco aqui é: quanto valia essa formação há 50 anos atrás? Provavelmente muito, né? Provavelmente eu me formaria e já teria ali grandes empresas esperando, né? Que era o que acontecia, pelos melhores formandos ali para ser contratado. Ao mesmo tempo, provavelmente, né? Eu só teria uma carreira possível, ou pouquíssimas carreiras possíveis, né? Que era seguir na linha ali de engenharia química, provavelmente, que foi o meu curso de formação. Hoje, eu me formei, né? Já vai fazer 16 anos, né? Na época, isso já não tinha muito valor, né? Isso não me ajudou em nada ali no processo de entrar no mercado de trabalho. Ao contrário, eu peguei até uma fase em que ser nerd era um pouco, né, as pessoas olhavam um pouco tortas, assim, de que, pô, será que vai ser um estudante profissional, né? Será que não é muito acadêmico, não é muito teórico, né? Hoje eu tenho certeza que vale menos ainda, né? E aqui eu não quero nem entrar no mérito ainda, né, da graduação em si, tá? Porque eu acho que a graduação, e eu vou abordar isso um pouco lá na frente, eu acho que ela tem um valor muito grande de base, de estrutura de pensamento, tá? Mas aqui eu tô falando, né, o diploma em si, né, essa questão da premiação, etc. Então, né, acho que o ponto né, esse tipo de coisa cada vez tem menos valor, mas ao mesmo tempo, cada vez mais a gente está menos preso a isso aqui, né? Então, assim, se eu tivesse descoberto que, de fato, eu queria rasgar o meu diploma de engenharia e fazer medicina, como eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, eu poderia ter feito e não seria sacrificada, né, por isso. Acho que hoje a gente tem essa possibilidade de mudança de forma muito mais leve do que era antes, né? E entrando, então, nesse tema de mudança, tem um trabalho muito legal que eu deixo depois lá na biografia, né, do Retrabalho 2020, que foi uma pesquisa que foi feita, e aqui trazendo alguns dados, né, para o público ali que participou da pesquisa. 63% já haviam mudado de carreira, 48% pretendiam mudar de carreira nos próximos 12 meses e 70% queriam uma carreira mais alinhada a seus interesses e propósito de vida. Que é um ponto que a gente também vai falar um pouco mais para frente, essa questão de propósito, né? Então, a gente vê, né, quase 50% das pessoas pretendendo mudar de carreira nos próximos 12 meses. Quando eles fizeram, né, a pergunta de quantas vezes aquelas pessoas já tinham mudado de carreira, você vê uma grande concentração ali de 2 a 3 vezes, mas pessoas que já tinham mudado até 5 vezes. E a conclusão deles é que, né, ao longo da vida, nós teremos ali de 4 a 5 carreiras diferentes. Outro dado importante aqui, né, que traz reflexão, que é de um outro estudo, que é esse Projetando 2030, uma visão dividida do futuro, que é um estudo que foi encomendado pela Dell. 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. E a gente está falando de 10 anos, né, e 85% ainda não foram criadas. E aí, acho que o ponto o mundo mudou, né? E foi bem na minha vez.
E isso, né, vai ser sempre assim. Às vezes a gente acha que foi bem na nossa vez, mas no fundo, né, como a gente já viu, o mundo está em constante evolução. E o importante, né, é estarmos preparados, como eu falei, né? E aí eu vou voltar aqui, então, um pouquinho para a minha trajetória, né? Como eu cheguei na minha terceira carreira, eu julgo que é a terceira, né? Vou colocar aqui um pouquinho, e estou me planejando para a próxima, né? Porque eu estou num período de reflexão, né? Dos meus próximos passos. Então, assim, como eu falei lá no início, né? Comecei fazendo aqui uma parte mais acadêmica, eu vi que eu não gostava, então eu fui fazer estágios, né? Na época eu fiz o curso cooperativo, que era um curso que dava essa possibilidade, e nos meus estágios eu já testei diversas áreas, né? Fui trabalhar na produção, na Clarent em Suzano, depois fui trabalhar numa empresa química, que é a Oxiteno, mas na área de logística, e por fim, né, eu fiz um pouco mais de um ano de estágio na Syngenta, que é de Crop Protection, na área de planejamento estratégico. E percebi que odiei trabalhar na produção, mas adorei tanto a parte de logística como planejamento estratégico, a dinâmica do mundo corporativo, o que me levou, né, a buscar um programa de trainee quando eu me formei. E aí eu entrei no programa de trainee do Grupo Ultra, fui trabalhar na empresa de logística deles, que era a Ultracargo, e por lá eu passei por 3 outras áreas, né? Passei pelo marketing, passei pela operação e passei pela área financeira. E novamente gostei muito, né? Acho que, né, eu percebi que o que me motivava era o desafio que era dado, né? E não necessariamente a área de atuação. E que quanto mais amplo fosse esse desafio, quanto mais envolvesse diversas áreas, habilidades, mais ele me interessava. E foi aí, né, que eu comecei, então, né, eu falo que esse foi o fim da minha primeira carreira, que foi ali uma carreira mais, né, acadêmica e de descoberta, e comecei, de fato, né, larguei a engenharia química, foi quando eu larguei oficialmente, né, a engenharia química, e iniciei a minha segunda carreira, que foi, né, em áreas de negócio. Né? Então, trabalhei, né, em área de projetos, de desenvolvimento de novos negócios, área de gestão, passei pelo marketing, estratégia, sempre dentro de áreas de negócio. Até que tive ali a oportunidade de ir para o lado de tecnologia, né, que até então no mundo corporativo a gente tem um pouco essa divisão, área de negócio, área de suporte, né, e que tecnologia era vista como uma área de suporte ao negócio. O que não é a realidade hoje, né? A tecnologia é o grande propulsor aí das transformações que estão, né, ocorrendo. E eu fui para a tecnologia com esse propósito, já com o propósito de inovação, de transformação, de justamente usar todo o meu conhecimento das áreas de negócio para usar a tecnologia para alavancar os negócios, né? Que eu já entrei na área no Grupo Cosan, passei pelo corporativo, atuei com diversas empresas e agora estou aqui na Rumo, né? E para mim foi um desafio, né? Uma área técnica que eu nunca tinha atuado, tive que aprender muita coisa, eu era quase uma analfabeta digital. Hoje, né, ao contrário, eu lidero uma área que trabalha com pesquisa e desenvolvimento em tecnologia e que puxa grande parte da inovação e da transformação digital aqui na Rumo. E digo que estou planejando a minha próxima, não necessariamente vai ser uma quarta, mas estou sim em um momento de reflexão, né, de quais são os próximos passos e se é dentro dessa área ou se, né, buscando uma nova carreira, uma nova área de atuação. Então, aqui é só para exemplificar um pouco que ter dúvidas é normal, mudar é normal, não seguir exatamente, né, o que a nossa formação original nos trouxe é normal. E aí, eu vou entrar, então, já um pouco no tema, não sei se a Cris quer fazer algum comentário de quais são os pilares do Lifelong Learning.
Legal, Vivi. Antes de você entrar nessa parte, queria só fazer um comentário. Realmente, tudo isso que você trouxe, né, exemplificando aí com o que aconteceu, né, na sua carreira, é muito importante, né? Porque mesmo a gente sabendo, né, que o mundo está em constante mudança e muito mais rápido do que como era antigamente, ainda existe um medo e um receio muito grande, né? Em você ficar anos ali na graduação e aí, no fim das contas, você fazer uma coisa completamente diferente, né? E aí vem até aquele pensamento, nossa, fiquei tanto tempo sofrendo por aquilo, noite sem dormir, e no fim das contas eu não vou trabalhar com isso. E tudo bem, né? Você mostrou isso pra gente, que existem diversas possibilidades e a gente está em constante autoconhecimento, né? Isso é muito importante, isso vai delimitando ali, dando diversas outras possibilidades, na verdade, que a gente pode seguir. Então, muito legal, Vivian. E aí eu queria... é isso mesmo. Legal. Bacana. Só para checar aqui com o Natan, se ele tem alguma pergunta para você, Vivian. Natan. Tranquilo. Oi, Cris. Tá muito legal até agora, Vivian. E temos uma pergunta, assim, do Diego Miranda, do I3E, de Bauru. Ele quer saber se é possível aplicar o método na vida pessoal e universitária. Sim, com certeza. Até porque a gente vai entrar aqui, né? E a gente vai ver que não é um método, né? No fundo, ele tem alguns pilares que a gente vai passar, mas é muito mais, de fato, né? De uma motivação, né? De um interesse próprio ali, de buscar diferentes temas de interesse, ir atrás de informação, abrir outras portas, né, estudar outras coisas. A gente vai falar um pouquinho disso, das carreiras hoje, né, dos perfis, né, de profissionais que são mais valorizados. Então, acho que é totalmente aplicável, né, à vida pessoal, profissional. Para mim, essas coisas, né, são totalmente integradas aí, ou mesmo, né, a acadêmica, por mais que você vai para uma linha acadêmica de uma especialidade, hoje, né, você vai precisar ter uma amplitude, uma abrangência maior, até porque as coisas se conectam muito, né? E eu diria, né, puxando o gancho até um pouco das duas coisas aqui, hoje, se eu tivesse que escolher de novo uma faculdade, eu diria que 80% de chance de eu escolher a mesma, tá? Assim, porque é justamente a base que te dá, né? E depois você pode usar essa base para ir para onde você quiser, né? Mas como base, ela é importante. Excelente, Vivian. Podemos continuar, Natan? Sim. Legal. Combinado, então. Bom, então, seguindo, Vivian, né? Quais são os pilares aí do Lifelong Learning? O lifelong learning, né, ele é um método, entre aspas, no sentido dele ser quase esse ciclo aqui que eu trago, né? Assim, você tem que estar o tempo todo aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, né? Então, esse exercício, né, é algo que tem que estar presente, né? E os pilares, e para cada um desses pilares, um pouco você vai acabar, né, aplicando esse ciclo, né? Mas um dos pilares é o aprender a conhecer, e aqui é muito sobre aprender a aprender, né? E aqui tem já um pouquinho de autoconhecimento, né? Dessa questão de como eu aprendo melhor, como que eu consigo buscar conhecimento. Eu vou mostrar depois, né? Algumas pesquisas que mostram como que os adultos, de forma geral, aprendem melhor, mas aí isso varia um pouco, né, de cada pessoa. Uns são muito visuais, outros são mais, né, autodidatas, de ter que ir lá sozinho e conseguir dali, né, aperfeiçoar um determinado conhecimento. Então, esse primeiro pilar é muito, né, nesse sentido, de aprender a aprender. O outro é aprender a fazer. E aqui não é só o fazer de executar, né? Simplesmente desempenhar uma função hoje deixou de ser um diferencial. Mas aqui é o fazer no sentido amplo, né?
de conseguir entregar, né, e ter, né, esse equilíbrio, essa capacidade emocional, social, para enfrentar os desafios que vão surgindo, os percalços que não eram previstos, né? Então, é aprender a fazer também no sentido amplo, de chegar no final, né? Passando por esses percalços. O outro é do aprender a conviver. Então, a gente vai ver que essa questão, né, do convívio, né, dos vínculos, dessas habilidades de gerenciar conflito, elas são muito importantes, porque quase tudo que a gente faz é de forma colaborativa, até nesse sentido tem uma mudança bem grande, né? E o outro é do aprender a ser, e aqui envolve bastante também essa questão do autoconhecimento, né? E de você, de fato, se desenvolver como ser, como pessoa, em toda essa amplitude ali, né, de linguagens e potencialidades que a gente tem, sensibilidade, memória, lógica, criatividade, e aqui conecta bastante com habilidades que a gente vai falar também logo na sequência, né? Então, de forma muito resumida, esses são os pilares, né? Igual eu falei, eu não considero um método, mas eu considero, de fato, quase uma filosofia, né, de vida, assim. E é o que, né, eu trouxe aqui um pouco para a gente discutir. E aí, né, considerando esses pilares, né, que são a base para você ser um lifelong learner, né, tem uma pergunta, né, que quem é responsável por preparar esse profissional do futuro? E a gente vai ver aqui que tem vários agentes que têm uma corresponsabilidade, apesar, né, de que o principal responsável, né, é sempre você, né, a gente que precisa ir atrás, né, e aqui também uma citação, só como inspiração, né, conhecimento é em si mesmo um poder. Então, isso para mim, né, é algo muito verdadeiro, né, que o conhecimento por si, né, ele tem um valor ali muito, muito grande. E vamos entrar, então, para falar um pouquinho, né, desses perfis de carreira, o que as empresas buscam, né? E eu trouxe aqui essa ilustração, que para mim ela elucida bem, né? Onde basicamente a gente tem aqui, né, no eixo vertical, né, a questão de profundidade de conhecimento e no eixo horizontal essa questão da amplitude, né? Então, lá atrás, né, como eu falei, até com o próprio exemplo ali do diploma de engenharia, muitas vezes o profissional que a gente chama de I, né, era o profissional mais requisitado, aquele profissional de fato especialista, detentor de um conhecimento muito específico, que virava o papa naquele assunto e referência, né, no mercado. Depois isso já começou a mudar, né, para um perfil mais generalista, que é a pessoa que ela tem uma habilidade de ter um determinado grau de conhecimento em diferentes temas. Ela não se aprofunda muito em nenhum deles, mas ela transita muito bem em todos eles. Principalmente para os cargos de liderança, né? Até pouquíssimo tempo atrás, era o perfil mais requisitado, né? O perfil do generalista. Atualmente, o perfil que ganha mais força é o que eles chamam de T, né? Então, é a pessoa que tem um alto grau de profundidade num determinado conhecimento, numa determinada especialidade, mas ela tem um interesse por diferentes temas e ela consegue, né, aprender e navegar, né, por esses diferentes temas. E o que vai acontecer é que ao longo da vida, como nós teremos várias carreiras, a gente vai formar diferentes T's, né? Então a gente vai migrar, né, de um T para outro, de acordo com essas mudanças, né?
E aí eu trouxe aqui um pouquinho esse mapa de palavras, mas para trazer um pouco, né, palavras que a gente escuta muito no universo corporativo e que estão muito conectadas com tudo isso que a gente está falando, que é, né, o reskilling, que é justamente isso, né, o que eu falei, a questão de você mudar, às vezes, de um T para o outro, né, de você aprender algo novo, de você fazer uma transição de carreira. Tem o upskilling, que é você se aperfeiçoar em algo que você, né, já tem um determinado domínio, já trabalha, né, que é algo que conecta bastante aqui também. E aí tem toda essa questão que a gente vê, né, de hard skill, soft skill, né, que eu vou trazer aqui um pouquinho também na sequência, mas que são justamente, né, os especialistas aqui são, né, os hard skills, né, os conhecimentos, e essa capacidade ali um pouco mais da amplitude tem mais a ver com soft skill, mas aqui a gente também vai falar de algumas outras habilidades, né? E para enriquecer um pouquinho essa discussão, eu trouxe aqui, né? Isso é super novo, foi até bom, porque foi publicado em outubro ou setembro, agora eu já fiquei na dúvida, mas esse trabalho, né, que é feito basicamente todo ano do Fórum Econômico Mundial, e que ele faz, né, um levantamento falando do futuro do trabalho, do futuro das profissões. E isso daqui é super quente, né? Então, foi lançado agora. Quais são, né, as 10 principais habilidades para um profissional em 2025? Então, daqui 5 anos, quais vão ser as 10 principais habilidades requeridas, né, para esse profissional? E a gente vê aqui, né, se a gente pegar ali as principais, a gente está falando de capacidade analítica, né, e de inovação. A gente tem essa questão do aprendizado, do active learning. A gente tem a questão de conseguir resolver problemas complexos, critical thinking and analysis, e a parte de criatividade, originalidade, etc. Se você for ver, eu até marquei aqui, né, no quadradinho laranja, para mim, essas, né, das 4 primeiras, essas 3, elas são base de qualquer curso de engenharia. Então, voltando, né, novamente à questão de que não é que você, por não estar atuando naquela área, você jogou fora. Nossa, estudei 5, 6, sei lá, 8 anos que eu estou jogando fora, né? Eu não vejo como isso. Porque eles são a base que te dá, né, essas habilidades. E aqui, coisas curiosas, né? Se a gente for ver aqui, em 2015, quando foi feito esse estudo, criatividade aparecia em 10º da lista. E o active learning, que tem muito a ver com o que a gente está falando do lifelong learning, nem aparecia nos top 10. Se vocês pegarem a lista do ano passado, que olhava para... Eu acho que 2018 eles soltaram uma lista olhando para 2020, vocês já vão ver que tem mudanças aqui. Não são tão drásticas como essas que eu estou trazendo. E, na minha opinião, né, eu adiciono aqui uma habilidade que, novamente, para mim, ela sempre permeia tudo, que é o autoconhecimento. Né? Quanto mais a gente tem capacidade de entender quem nós somos, né? Quais são os nossos pontos fortes, quais são nossas habilidades, né? O que eu faço com elas para potencializar, né, essas características que são minhas, que são intrínsecas, o que eu preciso, né, aqui, de repente, de habilidades que eu vejo que eu não tenho, que eu tenho dificuldade, que eu preciso trabalhar para desenvolver, né? Então, o autoconhecimento, para mim, é algo que é muito importante também como uma habilidade, né? Apesar dela não aparecer aqui de forma explícita nesse trabalho, né? Nessa pesquisa. E trazendo aqui também mais alguns dados super frescos, né? Dessa mesma pesquisa. Se a gente olha o gráfico ali em cima, a barra azul
né, basicamente, na verdade, ele tem duas, né, uma pequenininha e outra mais gordinha, né, mas basicamente aqui mostra o percentual de tarefas que vão ser executadas por máquina e por humano. E a gente vê aqui essa divisão por diferentes setores. Na média, tá, a pesquisa, ela traz que em 2025, essa projeção aqui é a de 2025, na média dessas barrinhas aqui, 48% dos trabalhos vão ser executados por humanos e 52% pelas máquinas. Em 2018, novamente pegando lá a pesquisa de 2018, mais de 70% era executado por humanos. Então, a gente vê num período ali de 7 anos, né, de 2018 para a projeção que a gente tem de 2025, uma mudança de 70% por humanos para 48% por humanos. E aí, a primeira questão que vem na cabeça, né, e eu vou ter emprego, né, e a máquina vai substituir todos ou quase todos os empregos, né, como que vai ser isso? E aí eu trago aqui, né, uma boa notícia, né, que esse mesmo estudo traz, né, uma previsão aqui para 2025 que, dentro dessa proporção estimada de que 52% do trabalho serão executados pelas máquinas, 85 milhões de empregos podem ser impactados. Porém, 97 milhões de novas ocupações devem surgir desse novo contexto. Lembra que eu falei lá atrás que mais de 80% das profissões de 2030 ainda não tinham sido criadas, né? Isso ali era outro estudo, mas converge aqui com essa informação. Então, a boa notícia é que no balanço a gente tem mais empregos sendo criados do que empregos sendo destruídos pela ocupação das máquinas nessas funções. Então, né, acho que o ponto né, teremos empregos e, novamente, voltando à parte lá ali dos skills, são esses skills que nos diferenciam da máquina, né? É o desenvolvimento dessas habilidades que vai nos diferenciar, é isso que a máquina não consegue nos substituir, e é isso que vai nos colocar, né, de forma preparada para assumir esses 97 milhões de novas ocupações que vão surgir, né? Então, é muito importante estar atento a essa questão, né, das habilidades que serão demandadas ali. E aí, Cris, eu não sei se você quer fazer mais algum comentário, porque a gente já está entrando aqui na reta final da... Sim, Vivian, na verdade, a gente tem algumas perguntinhas aqui, né, que a gente recebe pelo link de inscrição. E aí, Natan, por favor. Olá. Então, o pessoal está querendo saber sobre a questão da troca de carreira. Se é prejudicial estudar sobre um assunto que não tem muito a ver com o que faz no momento. Eu vou dar a minha visão e a minha experiência, tá? Mas, assim, na minha visão, não. Desde que você, né, saiba o porquê você está buscando aquele determinado conhecimento, né? Ou para quê, né? Aonde você quer chegar. Então, assim, dentro, né? Eu gosto sempre de conectar um pouco com o meu exemplo, porque, né? Enfim, é um exemplo a ser dado. Mas quando eu fui fazer a pós em marketing, não era algo que eu estava trabalhando com marketing, né? E por que eu fui fazer a pós em marketing? Inclusive, eu fiquei muito na dúvida em fazer uma pós em finanças, que também não era uma área que eu estava atuando diretamente, ou em marketing, né? E eu pensei muito na complementariedade do que eu já tinha tido no curso de engenharia, das minhas habilidades, né? E daquilo que iria agregar para onde eu queria estar. E eu percebi que, assim, a parte de finanças era uma parte que a base que eu tinha tido na engenharia me dava muita facilidade para aprender sozinha, ouvia, né, o próprio
a própria demanda profissional, quando tinha um projeto, alguma coisa, eu ia atrás daquele conhecimento, eu fiz alguns treinamentos na própria empresa, e eu conseguia desenvolver muito bem. E eu percebi que na parte de marketing era um gap muito maior, que complementaria muito mais a minha formação, né? E que seria algo que contribuiria mais para onde eu queria chegar. Então, assim, eu não vejo nenhum problema, né, em você fazer uma formação diferente daquilo que você está trabalhando, mas desde que aquilo tenha um propósito, tenha um motivo por trás. Eu tenho hoje pessoas na minha equipe que estão, né, igual eu lidero a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia. E eu tenho pessoas que estão fazendo curso de finanças, estão fazendo coisas, né, totalmente teoricamente, assim, olhando fora do que a atuação deles, mas tem um objetivo por trás, né? Então, acho que desde que tenha um objetivo claro, não vejo nenhum problema, ao contrário, acho que é bem-vindo. Gostei muito. Eu acho que isso casa com outra pergunta que chegou também, que o pessoal está querendo saber se eles podem iniciar a qualquer momento esse estudo contínuo. Ou se tem um momento exato para eu me organizar e tomar as decisões. Bacana, bacana. Eu vou trazer um pouquinho disso mais para frente. Assim, momento exato não existe, né? Mas eu sempre gosto de casar com momentos, né, de reflexão, assim, né? Quando você, né, tá saindo da faculdade, está planejando a sua carreira para os próximos anos, ou quando você iniciou, né, uma determinada carreira e está fazendo um planejamento. Então, assim, sempre tentar linkar um pouco com esse planejamento dos próximos anos, eu acho que aumenta, né, a chance de uma decisão mais acertada sobre o que estudar. Mas, novamente, o lifelong learning não é só sobre educação formal, não é só sobre pós-graduação, nada disso. Então, assim, hoje em dia, a gente tem as universidades, não só no Brasil, como no mundo, disponibilizando cursos gratuitos online. A gente tem várias, né, empresas ali atuando como uma plataforma de disponibilização de conteúdo, com cursos de curta duração que podem ser feitos. A gente tem a internet com uma disponibilidade gigante de informação, a gente tem livros que trazem determinados assuntos que você pode também, né, aprender ali em determinado tema. Então, assim, acho que não tem, resumindo, não existe um momento certo, mas é bom casar com, né, esses momentos de planejamento. E na minha visão, né, a gente não está falando só sobre educação formal, está falando sobre diversas, né, formas ali de adquirir conhecimento que podem ser feitas a qualquer momento, assim, né, no dia a dia e de diversas formas. Vi, e acho que para complementar a tua resposta, eu acho que vale também lembrar que o aprender, a gente aprende viajando. Então, o intercâmbio que eu faço, uma viagem, não necessariamente estudar a língua, mas uma cultura diferente. Eu vou fazer um box, um exercício diferente, eu vou tocar um instrumento. Claro que tudo isso envolve um estudo e tudo mais, mas isso também tem o aprender. Não necessariamente como falou, é no formal, né? É na graduação, é na pós, tem várias outras maneiras dessa aprendizagem, desse live learning existir e fazer parte da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Sim, e eu acho que muitas vezes já praticam e às vezes nem percebem, né? Porque é isso que você falou, numa viagem, num curso de idiomas, né? Ao tocar um instrumento. Diferentes que eu faço, tem amigos da mesma maneira, começo a ter amigos de outras, eu frequento uma boate diferente, uma balada diferente, ouço uma música diferente. Acho que nessas culturas diferentes, aí tá o lifelong learning, né? Excelente, com também. Certeza. Você trouxe um ponto super importante, né? Porque as organizações estudantis, elas costumam participar de diversos eventos, né? Então,
empresa júnior, participa de eventos nacionais, né? A gente tem ramos estudantis do I3E que também participam de eventos nacionais, internacionais, e tudo isso é um constante aprendizado, né? Desde a organização do evento até realmente ali no dia, né? Quando você está recebendo todo mundo. Então, realmente, bons pontos que vocês trouxeram aqui. E, Natan, tem mais alguma perguntinha antes da gente continuar? Então, com a ideia que vocês estavam trazendo, a Mirella perguntou no chat do Facebook se ela precisa ter um grande investimento financeiro para dar continuidade nesse estudo após a graduação. Interessante a pergunta. Eu diria que cada vez menos, né? Eu peguei uma época que, sim, né? Os cursos ainda eram cursos mais formais, geralmente com investimento elevado, né? Principalmente se fosse feito fora do Brasil, né? Ainda mais. Hoje em dia, né, como eu falei, assim, as próprias universidades, tanto brasileiras como de fora, disponibilizam diversos cursos gratuitos. Você tem plataformas como Udemy, Coursera, que disponibilizam cursos por valores, né, muito mais acessíveis por serem compartilhados, né? Você consegue ali alcançar um número muito maior de pessoas fazendo isso online, pela internet. Então, eu acho que assim, tem muita fonte de conhecimento com um valor, né, muito, muito menor do que era, e cada vez mais essa questão, né, do MBA, que eu acho que era o curso mais caro de todos, principalmente quando você pega um MBA clássico mesmo, é algo que vem caindo, né? Justamente até por essa questão, né, dessa carreira em T mais forte até do que a generalista, né? Que o MBA ele trazia muito dessa visão mais generalista, né? Então, acho que tem como adquirir muito conhecimento com um investimento relativamente baixo. Excelente, Vivian. Acho que dá para a gente continuar. Natan, se tiver mais algumas dúvidas, segura aí um pouquinho, que daqui a pouco eu te chamo. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Voltando à pergunta, então, quem é responsável por preparar o profissional do futuro? Aqui trazendo uma pesquisa do Boston Consulting Group, a BCG, e mostrando que isso depende dos países, né? Existe uma diferença ali cultural dessa visão, mas a gente vê que aqui no Brasil, quase 70%, né, dos que responderam a pesquisa acreditam que o indivíduo é o principal responsável. Mas sim, existem outros agentes que podem colaborar, né, tanto agentes públicos como agentes privados. E aí eu vou trazer aqui, então, um pouquinho disso para a gente falar, né. Aqui, né, sugiro, inclusive, vocês olharem esse site aqui, mas foi algo que foi lançado agora, né, pelo Fórum Econômico Mundial, que é esse Reskilling Revolution, que o reskilling, como eu falei lá atrás, é justamente essa capacidade de você desenvolver, né, um novo aprendizado numa nova área de conhecimento. E aqui, justamente, né, os governos de diversos países, que inclui o Brasil, se unindo, né, em torno desse esforço de né, subsidiar, de alguma forma, essa questão do reskilling, do conhecimento, principalmente ali, né, para os jovens, mas não só, né, tanto que eles estão colocando ali 1 bilhão de pessoas como target para serem alcançados, obviamente, ali olhando, né, para populações com maior necessidade desse incentivo. Eu recomendo fortemente navegar um pouco aqui, né? Inclusive, logo de cara, ele traz esse vídeo muito interessante que diz por que criatividade e empatia vão ser tão importantes quanto a inteligência artificial no trabalho do futuro, né? Não vou nem entrar aqui no tema de inteligência artificial, isso tem muito a ver aqui com o meu trabalho, mas, assim,
A gente vai gastar muito tempo aqui falando, mas acho que ninguém tem dúvida de que essa é uma grande tendência, né? E aqui ele traz, então, do lado humano, né? Dado que a inteligência artificial é mais sobre máquina, do lado humano, né? Como que a criatividade e a empatia vão ser tão importantes quanto. E aqui, então, são iniciativas, né, públicas para suportar essa questão do reskilling. Quando a gente olha para as empresas, né, e a gente vai falar depois, a Tamires, vou chamá-la aqui para falar um pouquinho, né, da Rumo, mas as empresas cada vez mais, né, têm ali, né, um officer, um escritório, um líder dedicado com o tema de aprendizado na organização. A primeira empresa a implementar foi a GE, na gestão do Jack Welch, lá na década de 90 também, que foi quando eu falei que começou a surgir tudo isso, mas atualmente isso ganhou muita força, né? Então a gente vê Apple, Google, IBM, Manpower, Target e Nike, que são empresas que têm investido fortemente, né, nesse officer, né, no papel desse líder dentro da organização. E a gente vê aqui, né, algumas notícias, né? Então, em 2018 saiu uma notícia de que Apple, Google e IBM não exigiam mais diplomas universitários dos funcionários. E agora, né, 2 anos depois, sai essa notícia de que a Google, né, pretende, de fato, abandonar a necessidade do curso superior, mas em troca, no fundo, o que eles estão fazendo é um programa de formação própria, né? O que a gente vê com isso é as empresas mudando um pouco a estratégia de contratação do just in time, eu quero alguém pronto, né? Que precisa ter exatamente ali o que eu estou buscando, para uma estratégia de construção desses talentos do futuro. Porém, né, aqui às vezes a gente se engana um pouco, né? Quando a gente olha assim, a gente olha e fala assim, porque faculdade não é mais importante, né? Graduação não serve para nada. Não é bem assim. Eu não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de entrar na Google e olhar as vagas. De fato, geralmente lá o primeiro requisito não tem obrigatoriedade da formação da graduação completa. Porém, na sequência, eles vêm com as exigências que a pessoa tem que ter em termos de experiência, né? Então, eu vi uma vaga esse fim de semana que falava, agora eu não lembro se eram 11 ou 14 anos de experiência, né? Trabalhando num determinado segmento. E mesmo quando eles colocam o diploma, eles falam que assim, eles buscam, né, pessoas dessa área de formação, o diploma não é obrigatório, mas é necessário uma experiência equivalente a, né? Pouquíssimas pessoas, às vezes, conseguem ter uma experiência equivalente a sem, de fato, ter, né? A gente, obviamente, tem casos que a gente conhece, né, famosos, Steve Jobs e Bill Gates, que não concluíram a graduação, porque, né, se envolveram em outros projetos que, com certeza, deram a eles todo esse conhecimento. Mas, primeiro, né, eles entraram em uma graduação, né, e não terminaram, o que é diferente de fato, abandonar um pouco essa questão do ensino. E se vocês forem ver, inclusive até recomendo, né, no Netflix tem ali dos dois, tanto do Jobs quanto do Bill Gates, e aí pegando especificamente o caso do Bill Gates, ele é um lifelong learner nato, né, assim, ele estuda muito, né, independente de não ter concluído, assim, ele tem essa questão do estudo, ele lê uma quantidade de livros absurda, ele consegue absorver conhecimento, né, de uma forma fora da média, né. Então, eu acho que o ponto aqui, né, é muito mais a questão da empresa investindo na formação e não necessariamente exigindo alguém pronto, né, que venha já com essa informação
de uma das universidades de prateleira, digamos assim. Então, sim, tem aqui um papel, né, da empresa trabalhando também nessa formação. E entrando um pouco aqui na questão, né, então, das organizações estudantis, centros acadêmicos e a própria universidade, né? Eu vou primeiro trazer aqui a pirâmide, né, de Glasser, que é justamente, ela traz aqui a forma como, no geral, nós aprendemos. Então, eu falei, cada um tem ali um pouco as suas diferenças. Mas, assim, a gente, no geral, né, a gente aprende só 10% quando lemos, 20% quando escutamos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, que é o nosso formato tradicional de aulas, né, de ver e ouvir, mas a gente aprende 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 90% quando ensinamos aos outros. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa, e aí foi um ponto que a Cris já colocou aqui, das organizações estudantis, é, de fato, promover, né, o trabalho mão na massa ali, né? Seja via empresa júnior, que pode atuar, né, como se fosse uma empresa, desenvolver projetos, ter contato com corporações, etc., organizando feiras, eventos, mas promover, né, essa possibilidade do mão na massa e provocar cada vez mais nas universidades a questão do ensino colaborativo, não só o papel do professor indo lá, né, e apresentando um conteúdo, então é o ver e ouvir, mas, né, as discussões, o colaborar, a possibilidade dos alunos, muitas vezes, né, cada grupo ali aprofundar num tema e depois ensinar aos demais. Então, de fato, conseguir levar um pouco de prática, né, à universidade e cada vez mais atuar junto com a universidade para que o ensino esteja alinhado com todas essas tendências que a gente está falando. O outro ponto são programas, de fato, específicos, né, ali, programas que possam ajudar os alunos daquela universidade a ter já uma formação para essa carreira, para esse mercado de trabalho, né, que a gente está falando aqui, né, com os skills que são exigidos, essa questão, né, do desenvolvimento que a gente vê ali da criatividade, da empatia. Então, como, né, as organizações estudantis, eu trouxe aqui o exemplo da Poli, que eu tenho um pouquinho mais de contato, mas eles têm ali o centro de carreira que trabalha nisso, né? Eles conseguem ter grupos de estudantes em cada turma que são preparados para esse mercado de trabalho que está por vir, né? Então, são formas ali de ajudar no desenvolvimento desse profissional do futuro. Mas, né, entrando, então, aqui já na nossa reta final, né, como a gente viu, no fundo, nós somos os principais responsáveis, né, pela nossa formação e pela nossa carreira, né? Então, o que você, né, pode fazer? E aqui eu trago um pouquinho duas reflexões, tá? E não dá para entrar aqui super no detalhe, né? Acho que depois tem ali bastante literatura que dá para explorar um pouco mais, mas, né, para a gente, que foi uma das perguntas que teve aqui, né, para a gente definir muitas vezes, né, quais são o que eu quero estudar, quais são os conhecimentos que eu quero adquirir, ou quais são as habilidades que eu quero desenvolver, eu preciso entender o para quê, né? E aqui eu trago, então, né, duas ferramentas que podem ajudar bastante. Um deles é o Golden Circle, o Círculo Dourado do Simon Sinek, que ele começou desenvolvendo isso para as empresas, né? E no fundo o que ele fala é que tudo é sobre porquê, né? Então as empresas de sucesso, elas primeiro comunicam o porquê que elas fazem o que elas fazem, para depois comunicar o como e o que elas vendem, né? E isso se aplica a nós, né? Acho que primeiro a gente tem que entender o porquê que a gente quer determinada coisa,
o que nos move, para depois determinar como a gente vai conseguir e o que a gente vai fazer, né? Tem um exemplo aqui, só como inspiração da Natura, né? Que ele fala que geralmente as empresas sempre começam com o que primeiro? Eu vendo, né, celular, a Apple mudou isso, né, para outra construção. Mas trazendo aqui para um exemplo fora de tecnologia e um exemplo brasileiro, né, então, assim, o porquê da Natura, né, o que eles comunicam, mas sempre primeiro esse porquê. Somos apaixonados pela cosmética e pelas relações. E aí o como, né? A forma que expressamos nossa paixão é promovendo o bem-estar das pessoas consigo e com os outros. E aí o que eles vendem, né? Através de fragrâncias, texturas e composição dos nossos produtos de beleza e higiene pessoal. E aqui a gente pode aplicar a mesma lógica para a gente, né? Vamos começar pelo nosso porquê. E aí um outro exercício que pode ajudar bastante, né, nessa busca, né, do propósito, que é a mandala aqui de Ikigai, que é uma ferramenta, né, de origem ali japonesa. Ikigai ali no meio é o propósito. E é um exercício muito bacana, inclusive eu refiz ele recentemente dentro desse processo que eu falei, né, que eu estou de reflexão. E ele passa assim, primeiro você tem que mapear o que você ama, né? Depois você mapeia o que você faz bem, né? O que você é bom. Aí você mapeia o que o mundo precisa, né? O que você acredita que o mundo precisa. E depois o que, né, você acredita que você pode ser pago para fazer. E aí, dessas intersecções que tem algumas respostas, né? Então, geralmente, da intersecção do que você ama com o que você é bom, são suas paixões, né? A sua paixão. A intersecção do que você ama com o que o mundo precisa é sua missão, né? A intersecção do que o mundo precisa com o que você pode ser pago para fazer é sua vocação. E entre o que você é bom e o que você faz bem, né? O que você é bom e o que o mundo, o que você pode ser pago para fazer é geralmente a sua profissão. E o meio disso tudo é onde de fato está o seu propósito, né? Então aqui é muito, né? Sobre de fato o propósito para quê, né? A gente está fazendo isso. E aqui é só um desenho, né, que eu gostava muito, acho que era meu desenho favorito, né, em que toda noite, né, era o Pink e o cérebro, né, e o Pink perguntava para o cérebro o que ele ia fazer essa noite, e ele falava a mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar, né, ou tentar dominar o mundo, né, e aqui é só a mensagem que eu queria deixar para vocês, e eu vou pedir para a Tamires aqui falar um pouquinho da Rumo, como a Rumo tem trabalhado nisso, mas é que vocês, né, são a geração aí que está vindo, vocês são os jovens que vão mudar o mundo, né, acho que acreditem muito nisso, né, que vocês podem fazer essa mudança, e acho que o principal passa por ser protagonista da carreira de vocês, né, sejam protagonistas, busquem autoconhecimento, e é isso que vai ajudar nessa trajetória de lifelong learning. E da minha parte, né, era isso. Eu vou deixar aí agora a Tamires trazer um pouquinho do que a Rumo tem feito, e depois a Cris, acho que também vai complementar, né, Cris? Isso, Vivi, é excelente, né, todos os pontos que você trouxe até aqui. Antes de passar a palavra para a Tamires, né, a gente está na reta final, eu gostaria só de lembrar o pessoal sobre os formulários de certificado e de feedback, que estão todos disponíveis ali, né, na descrição do nosso Facebook. Então, vocês conseguem acessar ali facilmente, e é super importante, né, o preenchimento. Primeiro, porque o certificado vocês conseguem utilizar como horas complementares na universidade, né, e o feedback, porque é muito importante para a gente ter, né, a percepção de vocês e o que vocês acharam. Legal? Então, dando continuidade, Tamires, né, pensando em tudo isso que foi abordado até aqui, como a Rumo, né, ela incentiva os colaboradores nessa prática? Legal, gente. Então, para completar aqui, caminhando aí para o final, falar um pouquinho da Rumo, como é que a gente incentiva as nossas pessoas a aprenderem, como é que a gente incentiva
os nossos times a serem lifelong learners. Vivi, eu vou pedir para você ir passando aí para mim os slides. Tá? Pode falar. O que eu quero trazer para vocês? Acreditamos no movimento como forma de evolução. Então, na Rumo, estamos sempre indo e vindo. A logística é movimento, né? A ferrovia é o movimento. A Rumo é movimento. A gente está sempre indo do ponto A para o ponto B, que o movimento é evolução. É evolução de carreiras, é evolução de sonhos, é evolução de culturas. E o movimento perpassa por todos os nossos processos. Como a Vivian contou um pouquinho, o movimento perpassa pelo lifelong learning, o movimento perpassa pelos nossos processos de desenvolvimento de pessoas, pelos nossos processos de atração, de treinamentos, ele perpassa por pensar quais são os meus próximos passos de carreira, qual é o meu propósito, meus valores, para onde eu quero ir. E nessa linha, para exemplificar melhor como esse movimento acontece aqui na Rumo, eu vou falar do POC. Então, POC é uma ferramenta interna que a gente usa aqui na Rumo para gerenciar o ciclo de vida aqui, o ciclo de carreira dos nossos colaboradores, né? Ela tem 6 pilares e é através deles que a gente movimenta carreiras aqui, tá? Então, 100% hoje do nosso público interno tem acesso ao POC, independente do cargo. E o grande objetivo dele é esse movimento de carreira. Tá? Então, falando um pouquinho dos 6 pilares aí, quando a gente vê o pilar de selecionar, a gente abre aí espaço para as oportunidades internas. Então, todas as nossas vagas são abertas internamente, todo mundo pode participar dos processos seletivos e também indicar amigos para trabalhar na Rumo, né? Para vir aqui fazer parte do nosso time. Então, dentro do selecionar, eu estou movimentando a tua carreira quando você, de repente, tem um novo propósito ou tem uma outra área que você queira ir. No pilar desenvolver, a gente tem aqui todos os treinamentos. A gente tem muito conteúdo e-learning que fica aberto, fica acessível para todos os colaboradores, quero aprender um pouco mais de como mexer no PowerPoint, de Excel, seja soft skills ou hard skills, a gente encontra nessa plataforma dentro do e-learning, além dos treinamentos presenciais, escolas de liderança, que acontecem aí o ano todo, tá? No pilar conectar, a ideia aqui é que ele seja o nosso canal de comunicação com toda a Rumo. Então, é através do Conectar que a gente circula todas as notícias mais importantes da companhia, internas e externas, e a gente também tem as comunidades. Então, elas são formadas aí por assuntos e afinidades específicas, e aí os nossos colaboradores que constroem as comunidades, né? Trazem ali os temas de discussão, publicam ali um vídeo interessante, e aí a gente vai fazendo esse movimento, essa comunicação. No performar, a gente movimenta as carreiras aí de uma maneira mais formal, né? Então, falando de avaliação de desempenho, falando de potencial, falando de feedback, falando de plano de desenvolvimento individual, né? Que é o PDI. No encarreirar, a gente movimenta carreiras falando de sucessão. Então, quais são os próximos passos de carreira da Tamires, da Vivian, do time que a gente tem aqui dentro, né? E no perfil, é onde eu e todo mundo tem a oportunidade de contar como foi o meu movimento. Como que eu vim até aqui, como que eu cheguei aqui na Rumo, coloco o meu currículo, posso colocar o meu time, quem são as pessoas que estão comigo no dia a dia, como é formada a minha hierarquia. Então, através do POC, é onde a gente se comunica aí com todos os nossos colaboradores e vai realizando esse movimento, tá? Quero deixar aqui para vocês também um recado, que se vocês se identificaram, caso tenham aí se identificado com a Rumo, com o que a Vivian trouxe no começo, com um pouco do que eu apresentei aqui de uma maneira mais sucinta, sobre esse nosso movimento, como as coisas andam aqui, é importante lembrar, né, e deixar aí claro para todo mundo que respeito importa. Então, a diversidade aqui é bem-vinda, ferrovia é lugar de mulher, uma coisa que a gente fala bastante, então, ferrovia é lugar de diversidade. Além disso, como a Vivian já colocou, ferrovia é lugar de inovação. Então, ferrovia não é um segmento obsoleto, um segmento ultrapassado. O próprio time da Vivian está aí constantemente olhando para fora e olhando, é o trem autônomo agora, o que mais tem de inovação que a gente pode trazer.
Se vocês estiverem interessados aí e quiserem fazer parte do nosso time, a gente tem programas de aprendiz, programa de estágio, de engenheiros, de trainees, além das vagas convencionais. E aí, para ter acesso a tudo isso, vocês podem acessar o site da Rumo, tem aqui no slide que vocês estão vendo, tem o próprio site da Rumo. Além disso, tem nas nossas redes sociais. Então, fica aqui um QR Code com acesso às nossas redes sociais. Sigam os nossos perfis, nós somos bem ativos aí nas redes sociais para falar de movimentar o Brasil, para falar de movimentar o mundo, tal, circular um pouco as notícias aí da ferrovia. Então, acesse as nossas redes sociais, sigam os nossos perfis e venham fazer parte desse movimento. Espero aí no futuro encontrar vocês nos corredores da Rumo. Show, Tamires, isso aí, muito bacana, né? E só lembrando também que todos os links, né, para Rumo das redes sociais, também para as vagas, estão aí na nossa descrição, então fiquem super à vontade aí para fazer os acessos. E aí, Vivian, só antes de você fazer esse fechamento, queria verificar com o Natan se ele tem alguma pergunta para fazer. Então, Cris, a gente tem uma pergunta que é justamente nessa área de processo seletivo, direcionada para a Vivian e para a Tamires, e a pergunta é: as empresas levam esse lifelong learning como diferencial na hora de escolher alguém para uma vaga? Pergunta quente, hein? Difícil. Vi, você quer responder? Você está no mudo. Voltei, tinha colocado no mudo para não atrapalhar. Mas assim, eu vou falar aqui da minha parte, né? Do meu exemplo aqui na área, quando a gente contrata, e acho que a Tamires pode corroborar aí com os exemplos de forma mais ampla na Rumo, mas com certeza, né? Hoje, quando a gente recebe um currículo, faz uma entrevista, mais do que necessariamente ver, né, a formação daquela pessoa, é justamente tentar entender a capacidade de aprendizado, né? Se eu precisar amanhã, né, que essa pessoa desenvolva um outro tipo de habilidade, de conhecimento, ela tem essa capacidade, ela está preparada, ela busca isso, né? E aí, o que no currículo dela ou numa entrevista, as respostas dela trazem que provam, né, que ela de fato tem esse interesse e essa capacidade. Na minha área especificamente, é algo muito importante, né, porque a gente justamente está trabalhando com inovação, então é uma pessoa que tem que estar antenada, tem que estar olhando para o que vai acontecer e vendo, né, como que a gente vai aplicar isso no nosso negócio, e muitas vezes isso passa por precisar aprender coisas novas, e então, com certeza, é algo muito, muito valorizado, né? Na minha equipe mesmo, assim, a questão do Python, vou dar um exemplo um pouco, né, mais real, né? Um monte de gente que aprendeu a mexer, né, com isso já ao longo ali da carreira dentro da área, porque percebeu, né, que era importante, seria um diferencial ali nas entregas, né? Até então não era um requisito, hoje já virou um requisito. Quando a gente olha ali um currículo, dependendo da vaga, obviamente, acaba sendo um requisito, mas não era, né? E acabou sendo um processo ali espontâneo, de fato, de aprendizado. Então, é só para trazer um exemplo um pouco real aqui de algo aplicado. Acho que para complementar, Vivi, é legal falar que, por mais específica que a carreira seja, ou que a entrevista, a área ali para onde você está fazendo aquele processo seletivo seja, o mundo é VUCA. E ele vai precisar de alguma evolução, né? Seja uma evolução porque lançou, de repente é uma carreira muito focada para tributário,
ou cheia de leis e cheia de regras, mas tem sempre leis novas aparecendo e regras novas aparecendo. Então, a gente precisa dessa agilidade de aprendizado, né? Esse é o grande lance, acho que, do futuro, e até quando a gente fala de lifelong learning, né? É essa agilidade de aprender. Quanto tempo eu demoro? Eu demoro muito tempo para aprender? O que eu preciso, né? Que é um pouco da Vivian falou, perpassa aí pelo autoconhecimento. Qual é a minha maneira de aprender? Como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo mais rápido? É ouvindo, é vendo, é participando com os outros? Tem as pirâmides aqui, tem a metodologia que já foi muito bem falada e tudo mais, mas eu acho que o importante é que você saiba qual é a sua maneira de aprender. Como é que é mais fácil para você, sabe? E a partir disso, é isso que você vai levar para a sua carreira, para o mundo, nas entrevistas. É isso que eu, hoje, quando olho um currículo, quando faço uma entrevista, espero conseguir analisar. Cristina, qual que é a maneira que você aprende? Deixa eu tentar entender aqui. Porque por mais específico que a sua atividade seja, em algum momento você vai precisar adquirir ali um conhecimento diferente. E para o mercado de trabalho hoje em dia, esse conhecimento, você não pode demorar muito para conseguir adquiri-lo. Ele vai exigir da gente, de mim, dos nossos presidentes aí, gestores e VPs, cada vez mais agilidade nessa aprendizagem, né? Excelente, gente, excelente. Espero que todo mundo tenha anotado todas essas dicas importantíssimas para a gente conseguir seguir e ter um impacto positivo aí na nossa carreira, né? Então, muito legal, né, Vivian? Eu passo a palavra para você, né, fazer esse encerramento, né, com as dicas e todo o material que você utilizou para essa apresentação. E pode ser um material muito legal para a galera consultar aí, né, e dar os próximos passos. Sim, acho que aqui é só deixar, de fato, né, um pouco das fontes que foram utilizadas, né, e aqui uma citação. Para mim, o Leonardo da Vinci é um exemplo, né, de uma pessoa que foi pioneira no lifelong learning, né, ele transitou ali nos vários T's que a gente falou, né, transitando ali pela engenharia, medicina, artes, né, de forma muito intensa, né, e aqui uma citação dele: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, na dúvida, aprenda, né, acho que é esse o recado. E aqui só alguns livros que podem ajudar um pouco, né, nessas buscas, né, então eu trouxe aqui o do Simon Sinek, Encontre Seu Porquê, Descubra os Pontos Fortes, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem muita coisa deles no TED, tanto o Simon Sinek quanto da Brené Brown, né? Tem TED deles, tem coisa no Netflix, para quem quiser ver. E aqui falando um pouco mais já desse mundo, né, VUCA e das organizações exponenciais, entendendo um pouco, né, as organizações, às vezes é mais fácil entender como você também tem que ser um pouco mais exponencial, né? Então, são só algumas dicas. E muito obrigada aqui por estar com vocês, por esse convite, por falar do tema, por falar para esses jovens, né, que vão fazer aí a diferença, né, e vão pôr o Brasil em movimento aqui com a Rumo, espero, mas sem a Rumo também, tenho certeza que farão diferença. Excelente, Vivian. Então, eu quero agradecer também, né, por todo o nosso bate-papo, quero agradecer você, agradecer a Tamires, né, por terem topado esse convite, né, que veio, né, esse tema surgiu com uma solicitação da Inactus, né, Exalc, ali na USP, então eu espero que eles também tenham aproveitado bastante. Quero agradecer também, novamente, o pessoal da Blackbird, Aerodesign, o I3E, o FABC, e também o pessoal da Overload, né, por toda a participação e por contribuírem aí na divulgação para esse tema que é tão relevante para todos nós, né? Então, Tamires, muito obrigada a todos. E aí eu queria só falar rapidamente, Tamires, quer falar alguma coisa antes de eu fazer o fechamento? Não, Cris, estava só te agradecendo. Obrigada, viu? É um prazer para a gente aqui para a Rumo participar desses fóruns. Excelente, Tamires, por mais eventos assim. Então, só falando rapidamente aqui, né, como vocês podem solicitar ações como essa, né, na nossa plataforma ali da Empower, né? Então, ali a gente tem a Rumo e ela oferece diversas ações ali de desenvolvimento, assim como esse webinar.
né? Então, vocês conseguem acessar e fazer todas as solicitações, webinar para treinamento, mentorias, né? Visitas técnicas e outras oportunidades que vocês podem acessar tudo ali pela nossa plataforma. Legal? Então, só um lembrete final, né? Nos comentários a gente tem as redes sociais ali, tanto da Rumo quanto da Empower, e temos também os 2 links para vocês preencherem, do certificado, do feedback, que é muito importante para a gente. Legal? Então, obrigada, Tamires, obrigada, Vivian, Natan, valeu, tamo junto, gente, até a próxima ação. Até, obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.